A paz do Senhor, feliz por estar aqui para a gravação de mais uma pré-aula da nossa lição de número 10, lição dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, situada aqui no campo de Sorocaba, e o nosso pastor é o pastor Oséias. Amém? Vamos fazer uma oração? Pastor José Ribeiro, dá graça fazer a oração, por favor? Maravilhoso Pai Celestial, o santo e Aleluia. excelso nome de Oh, Jesus, Jesus, Senhor. somos-te gratos pela oportunidade de mais uma vez Meu Deus, estarmos Senhor neste Jesus. lugar, Senhor, com este propósito maravilhoso de Aleluia. procurar entender melhor a Tua palavra. Meu Deus, Ilumina Jesus. nossa mente pelo Teu Espírito Santo, se conosco no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui o nosso texto áureo. Nosso texto áureo, lição de número 10, que será ministrada em dia 8 de março de 2026. O Espírito Santo, o capacitador. Texto áureo. Está em Joel, no capítulo 2, versículo 28, a parte A. Diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Verdade prática. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Seguindo aqui, vamos ler também a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Joel, capítulo 2, e versículo 28 e 29. Que diz assim: E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15. Os quais, tendo descrito, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitando aqui, gostaria de agradecer ao nosso pastor Ribeiro, que está mais uma vez conosco aqui, pastor José Ribeiro, e também hoje, dando a graça, está mais conosco aqui, nosso pastor Laércio, que também é professor da Escola Bíblica Dominical, já há muito tempo, né? Amém. Muito tempo. E aproveitando, gostaria já de pedir do irmão que fizesse a sua apresentação, uma breve apresentação,
e já desse uma breve introdução também. Deixa Deus te usar, tá? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Saúdo a todos na paz do Senhor. Agradeço aqui o convite, né? Nosso irmão superintendente, irmão Henrique, e pastor José Ribeiro, também superintendente. Agradeço a todos pela oportunidade. Nesse momento, a gente vai falar sobre a lição de hoje, Espírito Santo capacitador. E aí nós vemos, né, na nossa introdução, que a promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecoste e permanece válida para todos que creem. Então, a abordagem dessa lição é para que a gente tenha o conhecimento, né? E aqueles que já têm o conhecimento, então reforce essa informação de que o Espírito Santo ele cumpriu-se no livro de Atos, mas ele acontece até os dias de hoje. É isso a gente, né, poder ter esse conhecimento que há uma continuidade e não um cessamento em algum momento. Então a lição vai discorrer com alguns assuntos, mas esse também é um tópico importante da nossa lição de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Quero também manifestar a minha alegria pela presença do pastor Laércio conosco nesta noite. Segunda-feira passada foi a nossa irmã Ivonete, né? O Laércio é o nosso amigo, professor da Escola Dominical já há bastante tempo. Trouxe para nós uma palavra muito importante ontem à noite, no culto. Falou sobre a união. Eu fiquei muito maravilhado. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto sobre o Espírito Santo como o nosso capacitador. Aleluia. Mas antes, a gente vai falar do fenômeno do derramamento do Espírito Santo. Ele teve seu cumprimento inaugural no livro ou no dia do Pentecostes. Essa promessa rompe os limites da antiga aliança, onde a unção do Espírito se restringia a líderes e executores da missão divina. Na nova aliança, a atuação do Espírito Santo permanece válida para todos os que creem e vai além da regeneração. Como capacitador, o Espírito Santo capacita, treina, habilita o crente para servir melhor ao Senhor e sua obra. Nós lemos 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A palavra capacidade aqui, no original grego, é ikainotes, que significa suficiência, adequação, competência. O Espírito Santo capacita cada crente a viver, servir e testemunhar com poder. Ele habita e equipa todos que creem hoje para cumprir a missão de Deus com ousadia e fidelidade. Pentecoste marca o início da ação do Espírito Santo, equipando a igreja para pregar, ensinar, servir e cumprir a missão que o Senhor lhe confiou. Glória a Deus. Aleluia. Bom, aproveitando aqui, a palavra-chave da nossa lição é poder, tá? Palavra-chave aqui. E seguindo aqui, vamos para o próximo tópico de número 1. A promessa do derramamento do Espírito. Uma promessa de abrangência universal. Glória a Deus. Pastor Laércio, tem a palavra? Amém. Sobre esse tópico número 1, conforme nosso irmão colocou, a promessa do derramamento do Espírito. Eu vou ler aqui só o começo. Uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas para tarefas determinadas. Então, tão interessante que antigamente, homens, né? Homens muito conhecidos da Bíblia, que são exemplos para nós, e eles tinham pontualmente. Então, quando Deus queria fazer uma obra, Deus vinha, realizava aquela obra e o Espírito não permanecia como hoje, né? Não permanecia como hoje. Então, para nós é um privilégio, por quê? Para eles eram tarefas específicas. Sim. E para nós
e para nós a gente tem ele todos os momentos. Sim. Todos os momentos. Então, é importante que o crente saiba no dia de hoje, né, que ele tem Deus, através do Espírito Santo, o capacitador, em todos os momentos da vida dele. Então, há momentos que a pessoa pode estar triste, porque no mundo temos aflições, como diz a Bíblia, mas no momento de alegria também, em todos os momentos, Deus está conosco através do Espírito Santo, nos capacitando e nos orientando em todas as coisas, né? E aí, por isso, só complementando, aí diz o texto, né? O texto aqui da lição. Cerca de 800 anos de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, isso não é um privilégio para poucos, mas é uma promessa para todos aqueles que quiserem buscar e quiserem conhecer a Deus e quiserem buscar a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um exemplo aqui que a unção de Davi, né? Samuel foi lá, ungiu Davi. E antigamente o Espírito Santo vinha, dava e logo se retirava. Então hoje o Espírito Santo está conosco até a consumação, né? Até a Até consumação. a busca da igreja, até o Senhor Jesus vir buscar a igreja. É isso, e um dos muito conhecidos, né, da antiga aliança, né, como Sansão. Sansão, Isso. então Deus se apoderava de Sansão, ele realizava aquela A obra, tarefa. a tarefa, né, com a qual estava incumbida ali, e depois o Espírito Santo, né, continuava fazendo a sua obra, porém, na pessoa era pontual, como diz Certo. o texto, né? Então ele vinha, fazia aquela obra e se retirava naquele momento ali da pessoa para que estava realizando aquela obra, né? Vamos dar um exemplo. O que seria de nós hoje se o Espírito Santo não tivesse presente na nossa vida? Não queríamos Esse nada, né? trabalho que nós fazemos na igreja, evangelização, pregação, o homem não é capaz de fazer isso sem o Espírito Santo. Verdade. É isso aí. Pastor José Ribeiro? Há um ponto em comum entre eles e nós, é que o Espírito Santo sempre se manifestava para aqueles que queriam trabalhar, fazer a obra de Deus. Glória a Deus. É a mesma coisa hoje, né? A gente recebe o poder do Espírito Santo para fazer algo. Eu vos dou poder, né? Receber esse poder, ou descer sobre vós, Espírito Santo, porque vocês sejam testemunhas. E essa questão é importante. Os antigos teólogos chamavam de manifestação esporádica do Antigo Testamento, porque usava ali por um determinado tempo, né? Sim. E depois se ausentava, né? Agora, nessa profecia de Joel, no capítulo 2, há uma revelação interessante, né? Porque fala de uma marca muito profunda, transformadora da nova aliança. O Espírito Santo não seria concedido apenas a líderes, profetas ou figuras específicas, mas derramado sobre todo o povo de Deus. Em outras palavras, o Senhor torna o Espírito Santo acessível a todos os que invocam o seu nome, jovens, idosos, homens, mulheres, servos e servas, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para tarefas específicas, como os profetas, reis, juízes, sacerdotes. Contudo, a promessa divina anunciava uma nova época, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. A expressão toda a carne, em hebraico kol basar, indica a totalidade da humanidade, sem distinção de gênero, idade, classe social ou origem étnica. Joel profetiza que vossos filhos, vossas filhas profetizarão, quebrando as barreiras do gênero. Menciona também jovens e velhos, eliminando as limitações etárias. E declara que até servos, até sobre servos e servas, o Espírito Santo então seria concedido, transcendendo assim as divisões sociais. Esta universalidade encontra seu cumprimento glorioso no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aproximadamente 120 irmãos. É, é, 120 discípulos ali no cenáculo. Ali estavam homens, mulheres, jovens, idosos, todos sendo capacitados igualmente.
Pedro confirma esta abrangência em Atos 2,39, dizendo: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, isso fala da abrangência. Não assim, não é assim, dá um golinho do Espírito Santo para Não. cada um, né? Não é só um pouquinho, né? Não, né? Mas, e outra, não é só uma pessoa assim. Toda pessoa que exerce um trabalho na obra de Deus precisa do Espírito Santo. Sim. Seja porteiro, seja o zelador da igreja, seja né, o regente do coral, da banda, todos nós precisamos e temos à nossa disposição o poder do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Como se fosse uma injeção de ânimo, né? É, Como se fosse uma injeção, É. injeção de ânimo. porque o Espírito Santo realmente é uma energia que nos capacita, né? É um poder, Um revestimento. não é um poder impessoal, mas é um poder que se manifesta em nossas vidas para a ação na obra de Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Vou ler um versículo aqui que se encontra em Mateus 3,11, tá? Mateus 3,11. Que diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ô, glória! Aleluia. Aleluia! Deus tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Seguindo aqui, vamos para o tópico 1.2. Uma promessa com ação sobrenatural. Glória a Deus. Nosso pastor Laércio. Maravilha. Nesse ponto 2, né, uma promessa com ação sobrenatural. O Isso. derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, o que é interessante é que a gente, são coisas que a gente vê, né? Os sinais são vistos, porque não é somente aquela forma assim de algo que você escuta falar, mas você vê. E eu queria só voltar um pouquinho no ponto 1, só para fazer uma complementação. A respeito desse versículo foi lido Mateus 3:11, e aí tem outras referências, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:32 e 33. O que é interessante que eu vejo aqui na colocação do autor da lição, né? Que ele fez uma colocação tão importante que, assim, esse assunto é tão abrangente e importante que ele aparece em todos os evangelhos. Sim. Sendo que a gente sabe que os 3 evangelhos considerados sinóticos têm uma mesma visão e tratam de assuntos muito parecidos, né? E João tem uma outra visão do evangelho. Porém, a respeito do Espírito Santo, os 4 trataram. A respeito do derramamento do Espírito Santo, os 4 trataram. Para que se conheça, né, a importância desse assunto. E aí, conforme o ponto 2 que a gente estava falando, essa manifestação visível e sobrenatural. Então, foi falado aqui também, né, e está escrito também no livro de Joel 2:28, que as profecias, os sonhos e visões revelam a atuação de Deus vivo entre o seu povo. Então, nós vemos que muitas vezes, no meio do povo, Deus ele se manifesta de uma forma visível. Aqueles que creem, edificam a fé. E aqueles que não creem, podem despertar a fé. Porque às vezes é necessário que a pessoa veja algo para crer. Ainda que Jesus, quando falou com Tomé, ele teve ali uma certa situação ali, colocando Tomé, mas Tomé andou com Jesus por 3 anos ali, 3 anos e pouco. Então, é uma situação um pouco diferente, mas no meio do povo de Deus, ou no povo, Deus realiza sinais, prodígios e maravilhas para que aquele vendo possa crer. É isso aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Ainda falando sobre a profecia de Joel, né? Sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele deixa claro que esse derramamento do Espírito Santo é um ato direto de Deus, uma intervenção sobrenatural que transforma o crente
de dentro para fora. Há uma palavrinha aqui nessa profecia, que em hebraico é shafar. Shafar significa derramar, despejar em grande quantidade, em abundância, né? Um movimento que indica também a generosidade divina. E mostrando assim, essa palavrinha, mostrando esse derramamento tão grande, que Deus não dá o Espírito Santo em medida mínima. Ele o concede de forma plena para capacitar o seu povo. O derramamento do Espírito Santo não é um fenômeno emocional, psicológico ou meramente simbólica. A Bíblia apresenta como esse derramamento, a Bíblia o apresenta como uma ação real e poderosa do próprio Deus na vida do crente. Aleluia. Quando o Senhor derrama seu Espírito, ele enche o crente com poder para viver a fé, ele capacita para o serviço e para a missão, ele transforma a disposição interior, produzindo convicção, santificação e ousadia. O termo shafar também reforça que essa obra é intencional, abundante e soberana, revelando que Deus deseja equipar seu povo para a nova realidade, que é a nova aliança. Quanto às manifestações associadas ao derramamento, Joel menciona 3 formas de capacitação aqui, por exemplo: profecia, visões e sonhos. São 3 formas de capacitação espiritual que acompanham essa promessa. A profecia é uma declaração da mensagem divina, inspirada pelo Espírito Santo, usada para a edificação, consolo e direção. As visões são revelações concedidas enquanto acordados. Isso é muito importante, pelas quais Deus mostra a sua vontade e orienta o seu povo. Sonhos são comunicações divinas durante o sono, sempre compatíveis com a verdade revelada nas Escrituras. Então, acordado ou dormindo, o crente está sendo usado por Deus. Glória a Deus. Está tendo um canal. Note bem, porque visão não está dizendo que você está dormindo. Às vezes, você está... E é tão profundo isso, tão interessante, que é difícil explicar, porque às vezes, numa pregação que você está ouvindo, o Espírito Santo te mostra, te dá uma visão daquela pregação um pouco diferenciada, a mesma coisa, Uma interpretação diferente. Né? mas é o mesmo assunto, mas assim, o próprio Espírito Santo, e se você prestar bem atenção, quando você lê um texto bíblico, ou quando você ouve uma pregação, e você demonstra aquele interesse, já é uma ação do Espírito Santo dentro de você, e é bem capaz que você sonhe com aquilo, e no sonho você pode até receber uma nova comunicação divina. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Complementar, pastor José Ribeiro, ó, achei um comentário legal aqui, ó. Para termos canais dessas manifestações, precisamos de comunhão e santidade. Onde há liberdade para o Espírito agir, Deus manifesta o seu poder. Somos como os fios condutores. Lembrei da pregação de ontem. Amém. Lembra da pregação de ontem? Sim. Aleluia. Quanto mais limpos e conectados à fonte, melhor a energia. O poder de Deus passa através de nós. E um comentário aqui, um versículo também, que está em 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Maravilha. Seguindo aqui, tópico 1.3. Uma promessa para os últimos dias. Uma promessa para os últimos dias. Glória a Deus. Pastor Laércio? Nós vemos aqui, né, que a
palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei do meu espírito. Se a gente pegar mais para o meio aqui da leitura desse ponto, a gente vai encontrar que a descida do Espírito inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente, até o arrebatamento dos salvos. Então nós vemos que é interessante até uma ilustração para entender essa parte, que alguns consideram, né, algumas doutrinas consideram que isso ficou somente lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Tá? E só que isso acaba acontecendo o quê? Há um preço pago, há algo que já foi comprado, já foi dado, e as pessoas não usufruem porque têm um conhecimento diferente daquilo que é a palavra de Deus. Sim. Então a palavra de Deus diz que derramaria e derrama sobre toda a carne. Então quer dizer, é como se houvesse, vamos fazer uma ilustração aqui, né? Se houvesse você ganhou uma passagem, vamos dizer assim, num cruzeiro, com E não tudo foi. pago. Não, tá tudo pago. Aí você entrou no cruzeiro lá, você tem direito a café, almoço, janta, e você, quando vai passando aquele banquete, você fala, não quero. Ou só Não, toma só o café, eu só vou tomar um cafezinho, pensando que você vai ter que pagar alguma coisa. Sim. Mas não, já está tudo pago. Então, quer dizer, o derramamento do Espírito Santo é uma coisa que Jesus disse que iria e enviaria o Consolador e nos deixou tudo pago, já nos deixou tudo como garantia e alguns não usufruem disso. Então é interessante a gente saber que essa promessa para os últimos dias, ela vai ficar conosco até os últimos dias. Então que a gente tem que saber que ela começou no livro de Atos. A promessa de Joel começou para nós no livro de Atos, mas ela vai até a consumação enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo juntamente com a igreja. É como se fosse uma torneira, né? A torneira Está aberto. eu tenho a possibilidade de pegar o copo, Encher ou não? encher. Eu quero encher o copo ou não quero encher o copo? A decisão é na minha mão, né? Quero estar cheio ou quero estar vazio? Né, pastor? O que eu vou escolher? Quer falar, pastor? É Pode falar. muito boa a colocação do pastor Laércio, né? Porque aqui nós estamos vendo que o derramamento do Espírito Santo é uma profecia para os últimos dias. Essa palavrinha, últimos dias, começou em Isaías. Sim. Isaías capítulo 2, ela vai até o livro de Ezequiel. Depois, ela entra no Novo Testamento. Então, a promessa do derramamento do Espírito Santo está vinculada também aos acontecimentos dos últimos dias. Como disse o apóstolo Pedro na pregação que ele fez lá em Pentecostes, que ele disse assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Analisando bem essa expressão, últimos dias, nós vemos uma referência clara à era messiânica, inaugurada com a primeira vinda do Senhor Jesus a este mundo, né? Biblicamente, os últimos dias começaram com a encarnação, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, atingindo um marco decisivo, o dia de Pentecostes. Então, Pedro, interpretando a profecia de Joel à luz da revelação plena em Cristo, diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, falando da profecia de Joel. Ele não apresenta a profecia como algo futuro, mas como uma realidade que já havia começado naquele mesmo dia. Para Pedro, o Pentecostes não aconteceu, não cumpriu apenas Joel, mas abriu oficialmente a era dos últimos dias. O autor aos Hebreus ele diz que nessa leitura, que no passado o Senhor Deus falou pelos profetas, agora nos últimos dias
E nós estamos vivendo nesses últimos dias que começou ali. Esses últimos dias que nós vamos depois encontrar o apóstolo Pedro, aliás, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, mostrando também a dificuldade que haveria nos últimos dias e o enfrentamento que a igreja teria que encarar, né? Mas graças a Deus que antes que chegasse esse momento aqui do apóstolo Paulo, então nesses últimos dias, para começar esses últimos dias, Jesus nasceu, viveu entre os homens, morreu, foi sepultado, ressuscitou e mandou o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, começou esses últimos dias para nós. E nós estamos vivendo esses últimos dias desde aquele tempo. Aleluia. Esses últimos dias. Esses últimos dias. Por isso que você está revestido, né? É isso aí, tem que estar revestido. A Tá igreja revestido. preparada antes, Isso aí. revestida antes, É. para enfrentar, né? No começo, já no comecinho, já foi revestido para enfrentar. E se não fosse esse revestimento, né? Não Se não aguentava, fosse né? revestimento, Ah, teria beleza. desistido lá naquele dia. Exatamente. Da perseguição. É. Do que pela Verdade, perseguição. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui, tópico de número 2. O cumprimento, poder para testemunhar. O Espírito Santo veio com o poder do alto. Glória a Deus. Pastor Laércio, tem a palavra. Amém. O Espírito Santo, na leitura, é a terceira pessoa da Trindade. Seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Aí nós vemos aqui, né, um pouco mais abaixo na leitura, esse revestimento significa vestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Por que isso? Porque a gente, pelo modo natural, ainda que quando aceitamos a Cristo, recebemos, né? Recebemos o Espírito para a salvação. Aí depois, quando recebemos o batismo no Espírito Santo, aí recebemos esse revestimento, Se fosse uma armadura, né? uma armadura, para nos ajudar, porque quando a gente vai viver os nossos dias ainda salvos, como salvos, né? A gente vivendo como salvos, mas quando vem os combates, quando vem as dificuldades, quando vem as lutas, aí fica um pouco mais difícil testemunhar de Jesus. E começando lá com os apóstolos, aonde eles precisariam enfrentar muitas dificuldades, e nós sabemos, né, de todos os mártires que teve naquele tempo, e continua ainda tendo, mas naquele tempo específico, o que acontece? Eles precisariam ser revestidos, por isso que tinham que aguardar a promessa, para só sair dali depois de revestido. Sim. Por quê? Porque a luta que viria seria muito grande. Não conseguiria vencer a perseguição. Não conseguiria. Perseguição. Não teria como, né? Porque Imagine se só você sendo preso, sendo morto, sendo torturado. Se não fosse o revestimento, seria meio complicado. Porque a gente imagina assim, né? Os irmãos citaram ontem, né, sobre a pregação da família. O que acontece? Às vezes, por nós mesmos, a gente poderia até aguentar. Você aguenta uma perseguição, você aguenta algo que te fira, algo que te machuque, se for pessoalmente com você. Agora, se isso alcançar seus filhos, sua família e tudo mais, se você não estiver convicto da sua fé, revestido na sua fé, para testemunhar de Jesus, então você acaba de alguma forma desistindo, desanimando. Então, por isso que o revestimento é importante. E por isso que é importante, e a gente considerando aqui, não como a doutrina sensacionalista, sensacionalista. Sensacionista. Então, não considerando isso, por quê? Porque nós estaríamos abrindo mão de algo que é necessário para que a gente continue a batalha até o Seguindo. final. Ser fiel até o fim, né? Então, para isso que a gente precisa desse revestimento. Ou até a morte ou até Ou arrebatamento. até a morte ou até arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Quando estava deixando os discípulos aqui no mundo, estava sendo elevado para o céu, o Senhor Jesus deu essa promessa, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra
Virtude, no original, é dinamis. E significa poder, força, capacidade miraculosa, a mesma raiz de onde vem a palavra dinamite. E nós temos exemplos bíblicos de como foi possível para os discípulos darem esse testemunho através desse revestimento de poder. Veja, no dia de Pentecostes, aqueles 120 irmãos que estavam ali, antes, eram discípulos acuados, com medo, escondido no cenáculo, né? Pedro, que havia negado Jesus naquela circunstância, né? Agora prega com autoridade diante de milhares e resultando em 3.000 conversões. Que pregação, hein? Que pregação, Estevão, né? Maravilha. Estevão, um diácono, cheio do Espírito Santo, revestido do poder, um diácono, Mesmo na morte, hein? Ele que veio com os céus abertos. operava grandes prodígios entre o povo e mesmo diante da morte, testemunhava com poder, tendo uma visão celestial Glória a e Deus. perdoando seus algozes. Imagine só sendo apedrejado. Pedro e João Pedindo lá no perdão. templo, né? Eles, após estarem cheios do poder, esses apóstolos operaram a cura milagrosa do coxo na porta do templo, na porta formosa, né? E quando interrogados pelas autoridades, declararam com intrepidez: porque não podemos deixar de falar do que temos visto. Olha que coragem, Pedro, que tinha negado diante de pessoas insignificantes, agora diante das autoridades. Filipe, lá em Samaria, o evangelista, capacitado pelo Espírito, pregou Cristo aos samaritanos com sinais e maravilhas, trazendo grande alegria naquela cidade. Aleluia. E até o Paulo, que no capítulo 9, em toda aquela situação, né, da conversão dele, transformado no caminho de Damasco e posteriormente cheio do Espírito Santo, tornou-se o maior missionário da história da igreja, Glória a Deus. plantando igrejas, operando milagres e escrevendo grande parte do Novo Testamento. E esse poder foi um poder tão extraordinário que tirou a igreja de Jerusalém e levou para a Europa, lá para Roma. A gente começa o Atos dos Apóstolos em Jerusalém. Você termina Atos dos Apóstolos lá em Roma. E o que levou esses irmãos, esses obreiros, servos de Deus? O poder do Espírito Santo. Haja vista, por exemplo, o crescimento da obra pentecostal no Brasil. Quantas igrejas vieram aqui e estavam aí, né, patinando, né? Uhum. A Assembleia de Deus chegou com uma mensagem pentecostal, assombrou o mundo e encheu o país. Viu? Glória a E Deus. Paulo era que perseguia a igreja. É, Perseguia a igreja. Era o perseguidor. É. E passou a ser um dos nossos. É. Aleluia. Ele era o perseguidor da igreja e depois tornou-se o perseguido É isso da aí. igreja. É isso aí. É isso aí. Mudou, né? É a inversão. glória a Deus. Há um comentário também aqui, ó. O Espírito Santo não vem apenas visitar o crente. Ele envolve. Assim como um mergulhador precisa de um traje especial para suportar a pressão do mar, o cristão precisa desse revestimento do alto para suportar as pressões do mundo e realizar o sobrenatural. Glória a Deus. Este poder não é uma emoção passageira, é uma capacidade explosiva e constante para testemunhar, da ousadia para falar, como o pastor José Ribeiro disse agora, da ousadia para falar de Jesus, mesmo sob perseguição. Atos, capítulo 4, versículo 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Para os sinais da autoridade, para que o milagre confirme a palavra. Atos, capítulo 6, versículo 8. E a parte de Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Para
resistência da força interna para modificar os desejos da carne. Mortificar os desejos da carne, que está em Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ô glória! Aleluia. Aleluia! Seguindo aqui, vamos para o tópico 2.2. Os sinais da descida do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Pastor Laércio? Nós vemos aqui, irmãos, que né, o Atos, né, registra dois sinais sobrenaturais na leitura aí, que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente e impetuoso, Atos 2:2, e as línguas repartidas como que de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião, são sinais audíveis. Por quê? Porque era importante que naquele momento tivesse uma forma de que todos soubessem que estava acontecendo algo diferente ali. Então os sinais foram muito, muito assim, visíveis e audíveis, para quê? Para que ninguém questionasse dizendo assim, não tem como negar, não tem como falar assim, falou, não, isso não aconteceu. Então foram sinais para ver e para ouvir. Embora diz a leitura aí, né, que o autor coloca assim, esses sinais particulares não se repetiram dessa forma como foi colocado, como foi feita a primeira descida do Espírito Santo, não se repetiram. Mas, no contexto da lição e da Bíblia, principalmente, a gente entende que há um sinal que sempre se repete. Nós pentecostais cremos dessa forma, que é um sinal que sempre se repete, que é o falar em línguas. Né? Exatamente. Um sinal de que você recebeu a promessa, recebeu o batismo no Espírito Santo, é o falar em línguas. Tá? Aí depois tem alguns detalhes que vai ser falados aqui, mas entender que assim, porque não há uma repetição daquele sinal do Pentecoste, alguns podem considerar que ficou lá experiência que não acontece mais hoje. Mas depois nós vemos em outras passagens que, através do batismo no Espírito Santo, testificado através do falar em línguas, ele acontece até os dias de hoje e continuará acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Pastor José Ribeiro? Eu fico observando como o Espírito Santo usou Lucas, que era o historiador, para registrar exatamente o que aconteceu. Sim, Glória a Para Deus. ficar ali documentado, né? sim. Os sinais visíveis e audíveis que acompanharam o primeiro derramamento do Espírito Santo. Eu estou dizendo primeiro derramamento porque ele continuou sendo derramado e continua sendo derramado, né? E interessante que foi um vento sobrenatural. Eu me pergunto se outras pessoas ouviram o som daquele vento, ou se somente os discípulos que estavam lá tiveram essa experiência. Estou de acreditar que muitas vezes na igreja, nos nossos cultos pentecostais, muitas vezes o vento sopra. E só quem está ali naquele culto participa Ficar atento, desse movimento. espiritualmente, até espiritualmente. E às vezes há manifestações que são como que relâmpagos, né? E às vezes vem em visão e são fenômenos que são privados, eles são próprios para o povo de Deus. Então, a ideia central é que o Espírito Santo ocupou, dirigiu e capacitou totalmente os discípulos naquele momento específico. E Lucas foi iluminado pelo Espírito Santo para deixar registradinho certinho o que aconteceu. Glória a Deus. Realmente. Aleluia, glória a Deus. Seguindo aqui para o tópico 2.3. Evidência do revestimento de poder. Evidência do revestimento de poder. Pastor Laércio? Então a gente vê aqui, conforme foi até eu adiantei um pouquinho, que o revestimento do poder veio com um sinal específico, falar em outras línguas, registrado em Atos 2:4. Em Atos, o falar em línguas está explícito em 3 registros. Então tem aí Atos 2, do 1 ao 4,
10:46 e de 19:6. E implícito em outras duas ocasiões que está também. Atos 8:14 e 17 e 9:17 e 18. Então a gente vê, e reforçando, né, que o nosso pastor José Ribeiro comentou, quantos detalhes ficaram escritos para que não haja dúvida. Sim. Não haja dúvida. Então ele colocou que continua, né, continua recebendo o batismo no Espírito Santo e colocou que 3 formas o autor colocou aqui, 3 registros explícitos, né, explícitos, e 2 registros implícitos, ou seja, 3 que todos poderiam ver e outros 2 confirmando, ainda que não ficasse tão claro, mas para não haver dúvida, então dessa forma foi colocado, né, e colocando aí, né, o autor, né, Lucas deixa bem claro e escrito, para que não haja dúvida, que aquilo há uma continuidade, então ele colocou como que funcionou no primeiro momento, Sim. como seria a sequência desse momento, e, né, aproveitando o comentário dos nossos irmãos aqui, pastores, e o que aconteceu? Tudo que foi feito durante aquele tempo foi só uma amostra para nós do que viria depois. É isso. Porque eles viveram um momento importante, mas nós também temos o privilégio de viver esse mesmo Espírito que é Deus, né? E acompanhar, e ter essa vida com Deus, e ter esse acompanhamento com Deus. E conforme já registramos aqui, reforçando, né? E ele está nós estamos na dispensação e temos, não é somente um privilégio, né? Mas nós temos o direito, dado por Jesus. Nós temos o direito de nos revestir, de usar esse revestimento, essa couraça, né? Para que a gente possa, junto com as ferramentas em que Paulo cita, mas que a gente possa ter o revestimento do Espírito Santo para continuar testemunhando conforme o contexto da lição. Aleluia. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Interessante que, após esse som veemente como vento, né, impetuoso, então houve outro fenômeno, né? Eles começaram a falar em outras línguas. Começaram e continuam falando. Continua. Começaram a falar em outras línguas, e essa manifestação de línguas estranhas tornou-se a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. É como o pastor Lércio citou alguns pontos, né? Como o Espírito Santo, lá no livro de Atos, né? No capítulo 2 começou ali, depois lá aparece em Samaria, que possivelmente também houve o fenômeno das línguas estranhas. Depois teve lá na casa do Cornélio, né? Cornélio. O Pedro ficou tão entusiasmado que quando pregou, assim, começou a pregar, o Espírito Santo se manifestou e ele ficou admirado, porque eu falei assim, como nós, e já em outra comunidade, porque eu não era mais judeu, agora já era gentios. Então, e depois, lá mais na frente, em Éfeso, uns 25 anos depois, lá em Éfeso, de novo, os crentes, aqueles irmãos que eram batizados só no batismo de João, agora receberam o batismo no Espírito Santo e falaram nova língua, bem, olha, 25 anos depois. Então, quer dizer, essa consistência bíblica estabelece o padrão. O falar em línguas ainda é a evidência física do batismo do Espírito Santo. Não significa que as línguas sejam a única manifestação do Espírito Santo, pois ele também produz fruto, distribui dons, né? E opera de múltiplas formas. Mas indica que realmente não cessou, não parou, Não. continua, É isso aí. né? Continua em pleno vigor essa manifestação. E quantos irmãos têm sido abençoados? Olha, irmãos, busque o batismo do Espírito Santo, irmãos. Isso é bom, falar em Aleluia. novas línguas é uma Glória a maravilha. Deus. Glória a Deus. O pastor Aécio, José Ribeiro, desculpa. Até quando o pastor cita a passagem de Cornélio, ele tem uma coisa, não é que é engraçado, é modo de dizer, tá? Primeiro, eles receberam o batismo, o revestimento do Espírito Santo,
Pra depois ser batizado, né? Você é batizado em água. Não foi? Pois Primeiro, tipo assim, quando Pedro começou a pregar, viu? Eles foram batizados, receberam o revestimento e depois foram batizados. é um Não é fenômeno que Não. tem acontecido, tem se repetido em várias ocasiões. Irmãos que às vezes convertem-se antes do dia do batismo, Isso. já são batizados no Espírito Santo. Quer dizer que não tem uma ordem. Não, o Espírito Santo atua como ele quer. O Espírito Santo está disponível a todo Isso, crente, é isso. independente se ele é novo convertido, ou vai batizar, ou já se batizou, né? É isso aí. Ele está disponível. É coisa maravilhosa, né? É coisa tremenda. Aleluia, glória a Deus. Seguindo aqui para o ponto tópico de número 3. A continuidade do derramamento do Espírito. A extensão da promessa do Espírito. Laércio? Pedro exorta, né, os seus ouvintes ao arrependimento e ao batismo nas águas e lhes assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Mas no próprio contexto aqui desse ponto 3, nosso irmão superintendente Henrique citou, havia ali o Cornélio, né, que quebrou um pouco desse entendimento, né? Por quê? Ele já era convertido, ele já tinha o temor de Deus, ou Dava seja, suas esmolas. dava suas esmolas, né? Ou seja, ele já era um crente em Jesus Cristo, mas ainda ele não tinha feito publicamente, ou seja, o ato do batismo, né? É uma forma pública de dizer que você é um crente em Jesus Cristo, é uma forma pública. Esse é o ato do batismo. Mas mesmo ele não tendo feito isso, o Espírito Santo, que é Deus, conhecendo Cornélio, ele foi lá e batizou Cornélio no Espírito Santo. Por quê? Porque ele queria mostrar que quando Deus quer operar, ele opera onde, quando e com quem ele quer. Da forma que ele quer. Aleluia, da forma que ele É quer. isso aí. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Deus ele tem uma orientação, mas ele não precisa de regra, Sim. porque ele é o Deus que tudo faz, é o Deus que tudo conhece, né? E aí a prova com Cornélio que a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo no Espírito Santo precedeu o batismo nas águas, ou seja, né? Antes dele se batizar nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Ele já era um crente, ainda não publicamente, mas no coração ele já era crente. Sim. E aquele que vê todas as coisas, o Espírito Santo, aleluia. Ele vendo isso, então ele foi lá e realizou essa tão grande obra na vida de Cornélio. E aí, você, meu irmão, que está ouvindo, que está acompanhando essa lição, Deus tem todo o prazer de batizar até os dias de hoje. Sim. Então, tenha isso com você, que você não pode abrir mão desse privilégio, desse favor que Deus concede a todos, quanto crerem. Passando por um processo de regeneração, de mudança de vida, buscando ao Senhor de todo o seu coração, você vai ser batizado no Espírito Santo. É buscar, né? Buscar. Não pode desistir. Não pode Porque hoje desistir. nós temos pessoas da igreja que ainda não são batizadas, mas assim, será que não está faltando só um passinho, um pouquinho mais? De repente, está faltando só uma vírgula para receber. Amém. Tem pessoas que chegam tão perto e desistem, né? De repente está tão próximo. Ah, mas eu já orei tanto, já busquei tanto. Não, busca mais um pouquinho. Então, de repente está faltando É verdade. tão pouco para receber o investimento. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro? Na realidade, eu acho hoje, vejo uma diferença muito grande do tempo quando eu me converti. Quando eu me entreguei para Jesus, todo culto crente, o pastor da igreja incentivava o crente a buscar o batismo com o Espírito Santo. E tinha uma série de mensagens sempre voltadas, todo culto tinha a menção do batismo no Espírito Santo e, regra geral, quase todos os cultos tinha gente sendo batizada com o Espírito Eu Santo. lembro, pastor, Glória a quem estava dirigindo chamava as pessoas na frente, e, ó, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem à frente para receber. Tinha aquele, Uhum. se insistia nisso, porque é necessário. Agora, interessante que na pregação do apóstolo Pedro, ele fez uma abrangência assim, bem organizada. Falou assim: a vós, né? Isso é para vós, né? Ele estava falando para os judeus que estavam presentes ali no Pentecostes, os primeiros ouvintes da mensagem apostólica.
aos vossos filhos, né? Indica gerações futuras de israelitas mesmo, provando que a promessa não era limitada àquele momento, né? Aquele momento histórico. E depois ele diz: a todos os que estão longe, amplia o alcance para os gentios Sim. de todas as nações, revelando a universalidade da promessa. E depois, em quarto lugar, ele disse: a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Encerra Aleluia. com Glória a uma Deus. abrangência, que já é uma abrangência ilimitada, né? Aleluia. Contemplando todos os chamados à salvação em toda a história da igreja. Glória a Deus, né? Aleluia. Coisa maravilhosa. É tremendo. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Tópico 3.2. O Espírito opera com diversidade e unidade. O Espírito opera com diversidade e unidade. Pastor Laércio? Então, nós vemos aí, né, na leitura, que Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. Aí é interessante que o leitor coloca também, o leitor não o escritor, coloca da seguinte forma, né, que a Trindade inteira participa. O Espírito distribui os dons, o Filho Aleluia. dirige os ministérios e o Pai opera os resultados. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. Então, nós vemos aí que nessa atuação, a Trindade opera de forma completa. Sim. Completa. Porque o que eles querem, né? É, essa diversidade, porém com unidade, então Deus faz da forma que quer, distribui os dons para quem Ele quer, e aí se a gente busca porque há diversidade de dons, né? Então nós temos que buscar para que haja assim, dentro da igreja, que haja, se possível, todos os dons. Sim. Possível é, né? Sim. Mas às vezes a gente não consegue alcançar. Mas o que acontece? Mas hoje em dia é importante também que a gente, para que não seja levado por movimentos ou emoções que pode até mexer com o nosso ego, o nosso eu, né? Por isso é importante que a gente tenha o discernimento. É Sim. importante, é importante a igreja sempre buscar entre os dons o discernimento para que saiba. Porque mesmo às vezes com coisas que nos emocionam, ou que alegram a nossa carne, ou que alegram o nosso coração, ela pode ser que não seja direcionada por Deus. Pode ser somente um momento de emoção. Mas havendo o dom, né, que vai nos orientar e vai cuidar da igreja para que não haja engano, para que não haja nada que modifique aquilo que é o propósito de Deus. Então, por isso nós temos que buscar, e a Bíblia diz buscar os melhores dons, né? O que seriam os melhores dons, né? Então, para cada dom tem uma finalidade, então quer dizer, para aquilo que se aplica, para aquilo que a igreja precisa, aí nós podemos considerar que aquele é o melhor, porque aquela necessidade tem que ser suprida. Então, naquele momento, né, essa unidade, onde a Trindade opera, a gente precisa estar buscando sempre, né? E para edificar a igreja, não? A igreja. Não em si, em pessoal particular. Não A no igreja. pessoal, porque quando a gente quer edificar nós mesmos, né, o Espírito já nos dá. O falar em línguas edifica nós mesmos. Então quer dizer, por mais que a gente em algum momento se alegra na igreja e fala em línguas e faz um movimento diferente, mas é importante a gente saber que aquilo está edificando a nós mesmos. Mas quando tem profecias, revelações, aí edifica a igreja, A né? unidade, a igreja. A unidade toda. Aleluia, glória a Deus. José Ribeiro? Interessante, pastor Laércio, João Henrique, que o Senhor Jesus, realmente, ao formar a sua igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não falou: eu vou construir uma igreja. Porque tem muita diferença de construir e edificar. Sim. Tem casa construída, mas não está edificada. É. Glória a aí. Deus. E o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja. E agora aqui, com essa expressão de Paulo, o apóstolo aqui, ele está estabelecendo um princípio fundamental. Olha, a diversidade de dons. O Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios. O Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Todos. Veja como a Trindade opera. Veja assim, Verdade. aqui nós temos, primeiramente, o Espírito Santo. A gente fala do Espírito Santo a terceira pessoa, né? Aquilo é a primeira. Aleluia. Olha como é que é, ó, como essa questão é apenas didática, né? Ó, Sim. primeiro o Espírito Santo distribui os dons, né? O Senhor Jesus, em segundo lugar, distribui os ministérios. E em terceiro lugar, o Pai. Não ficou diferente? Espírito Santo, Jesus e Deus. Para ver que não, essa questão de primeira, segunda, terceira pessoa Sim. é uma questão didática, porque eles trabalham sem se preocupar com isso, Glória né? a Deus. E é interessante que os dons do Espírito Santo aqui, por exemplo, diversidade de dons. O que é essa diversidade de dons? São capacitações especiais, né? Concedidas pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. O Paulo, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, fala de 12 dons, né? Por exemplo, palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, Sim. dons de curar, né? Operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tem que ver isso aqui, que não é uma pessoa que vai receber tudo isso, é a igreja, o Espírito Santo distribui na É igreja. a unidade. Na igreja. E às vezes num culto, o Senhor pode usar uma profecia, pode dar discernimento para ver algum assunto ali que não está de acordo, né? Pode usar uma criança. Não. Então o Espírito Santo os dons são distribuídos na igreja. Agora nós temos diversidade de ministérios que se refere a diferentes serviços ou funções dentro do corpo de Cristo. Então, são diferentes ministérios, né? E tem diversidade também de operações. São diferentes manifestações ou efeitos do poder divino através dos dons e dos ministérios. Essa operação de maravilhas aqui são diferentes manifestações ou efeitos do poder divino através dos dons e dos ministérios. Essa tríplice diversidade revela a riqueza da manifestação da vida divina na igreja, né? Contudo, Paulo enfatiza a unidade. O Espírito é o mesmo. Olha, isso está enfatizando a unidade. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o mesmo Deus. Esta unidade trinitária garante a harmonia das diversas manifestações. Que maravilha! Glória a Deus. A igreja é como um corpo humano, muitos membros diferentes, mas um só comando. O Espírito Santo não traz confusão. Não traz confusão. É como uma orquestra, onde cada instrumento é diferente. Cada instrumento é diferente, mas a música é uma só. Glória a Deus. Tem vários instrumentos ali tocando naquela sincronia para sair uma música. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele opera o dom da palavra, o dom. Fugiu aqui a palavra, desculpa. É o dom da palavra, o dom de cura. Mas assim, nenhum pode sobressair ao outro. E ele opera como ele quer. Como ele quer, ele opera. Ele dá para quem ele quiser. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tópico 3.3. O Espírito distribui dom com propósito. Aleluia. Glória a Pastor Deus. Laércio, pode falar. Então nós vemos aí, né, que os dons não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino. É isso aí. Aí, e para edificação da igreja e glorificação de Cristo. No texto nós vemos aqui duas palavras importantes que a gente tem que ter muito cuidado com elas, né? Sim. Que diz que a gente tem que ter o devido cuidado para que a gente não caia na soberba e nem na negligência, Sim. né? Porque às vezes podemos ir para o lado da soberba achando que
Não, acontece porque eu faço. Porque quando eu prego, acontece. Quando eu canto, acontece. Quando eu oro, acontece. Isso é soberba, Sim, né? totalmente. E outro tem que tomar o cuidado, porque também não deixar cair na negligência. Ah, Senhor, tive medo, então enterrei o talento que tu me deste. Hum, Enterrei o talento. Por quê? Eu tive medo e pelo medo não fiz nada, então eu negligenciei. Encostei aquele talento. Então Deus deu, através do Espírito Santo, deu o dom, sim, né? E alguns começam a achar que ele é a pessoa que resolve, que faz, sim. é a soberba. E aquele outro que fica com tanto medo assim, que acaba negligenciando, até vamos dizer, por um demasiado cuidado, ele acaba não usando aquilo, né? Não usa aquele dom, enterra aquele dom, e quando ele percebe, então ele pode cair num desses dois erros, e não é o intuito de Deus através do Espírito Santo. Sim, O Espírito Santo vem, no contexto desse ponto 3, ele reparte soberanamente a cada um como quer, para aquilo que é necessário. Então, quer dizer, quando algo é entregue, quando aquele dom é entregue, ele não é seu, não. ele é para ser usado para o bem da obra, né? Para que a obra se multiplique, para que as coisas aconteçam, para que os testemunhos aconteçam, para que os milagres aconteçam através do Espírito Santo usando aquela pessoa. Então é importante que a pessoa saiba, não é meu, Sim, não é meu. Eu estou sendo usado, né? Então, se você é um bom instrumento, então você vai ter, vai entregar algo de bom som, vamos dizer assim, né? De é bom isso aí. tom. Agora, se você pegar e não fizer aquilo a qual você foi chamado, então você está negligenciando a obra e não usando aquilo que o Espírito Santo, que é o propósito do Espírito Santo, né? Tem que ser um canal, né? Esse é o É canal. um canal. Se você deixa de ser o canal, você quer usar, É, dá mal. Tem que ser o canal, tem que exatamente. deixar ser Tem que usado. ser usado, né? E não usar, né? Não Querer querer, usar, né? não querer usar, né? Aleluia. É Glória a Deus. maravilha. Pastor José Ribeiro. Veja que interessante aqui o versículo 11, quando Paulo diz: mais um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, essa distribuição dos dons, ela é soberana e é universal. Soberana porque é segundo a vontade dele, do Sim, Espírito Santo. sim. E Glória a Deus. soberana porque e universal porque é para cada um, certo? E os propósitos dos dons espirituais. Primeiro, nós temos a edificação do corpo de Cristo. Paulo ensina que todos os dons devem visar a edificação mútua. Glória a Deus. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Então, os crentes lá estavam querendo. Lá em Coríntios, os caras estavam querendo. Eles queriam, os irmãos queriam. Ó, como vocês estão, como vos desejais dons espirituais, que é um desejo santo. Todos os irmãos devem sentir-se usado por Deus para a sua obra. E é Buscar. maravilha, né? Maravilha, né? E depois ele diz assim: manifestação do Espírito para o que é útil. Os dons não são para exibição pessoal, como disse o pastor Laércio, como vanglória, né? Vanglória. Mas para utilidade prática no reino de Deus. Confirmação da palavra pregada. Também é um propósito dos dons espirituais, confirmar a palavra pregada. Olha, veja Hebreus 2 e 4, já começando em Marcos 16, 20, e os discípulos saíram a pregar, e o Senhor ia com ele, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Sim. Né? E lá em Hebreus 2, 4 também tem uma referência às operações extraordinárias do Espírito Santo. Os sinais e maravilhas acompanham a pregação do Evangelho, confirmando a veracidade da mensagem. Veja o que diz: testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuídos por sua bondade, por sua vontade. E tem uma palavra em 1 Coríntios 2, versos 4 e 5, em Paulo fala sobre a demonstração do poder de Deus. Paulo testemunhou assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas
de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O cuidado Paulo tinha em aplicar o uso correto dos dons que lhe estavam disponíveis e não chegar na igreja pregando filosofias, palavras muito elevadas, né? Mas, sobretudo, deixar que o Espírito Santo opere, faça como ele quer Sim. e Glória a aplique a Deus. palavra, né? Então, por isso eu digo para os irmãos, meus irmãos, busquem o batismo no Espírito Santo. Você já aceitou Aleluia. Jesus como Salvador, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque esta promessa com fé e perseverança. Jesus disse: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. Segundo, mantenha-se cheio do Espírito Santo. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, confusão e tanta coisa ruim, né? Mas enchei-vos do Espírito. Agora, eu fico pensando, por que nós não oramos assim? Deus me enche do Espírito Santo. O Senhor está dizendo, vocês têm que se encher. Eu tenho aí alguma coisa aí que vai depender de nós, enchei-vos do Espírito. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência inicial, mas devemos continuamente nos encher do Espírito através da oração, da Glória a adoração, Deus. da leitura da palavra e da vida de santidade, e até Consagração. cantando um hino. Ele diz assim, enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com salmos e hinos e cantos, Aleluia. até cantando um hino, você está contribuindo para permanecer cheio Sim. do Espírito Santo, né? Orando, adorando, louvando. Então, aí você. E outra coisa, cultive os dons espirituais. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Que o Senhor nos ajude, né, irmãos? Que nós possamos entender pelo Espírito Santo tudo quanto isso significa, né? É coisa maravilhosa, né? Viu? Tá, é como a gente usou a expressão aqui. Tá aqui, eu tenho escolha. Quero ser cheio ou não cheio? Quero revestimento ou não quero revestimento? Entendeu? Está disponível, né? É disponível. Só buscar. É verdade. Pastor José Ribeiro, faz para nós a conclusão, por favor. Meus amados irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, a nossa conclusão diz assim: o Espírito Santo é o capacitador divino prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecoste, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo, né? E aproveitando aqui, gostaria de agradecer ao pastor José Ribeiro, que sempre está conosco aqui. Ok? E também agradecer ao nosso pastor Laércio, tá? Amém. E essa não vai ser a única, tá? Vai ser, que venham mais, né? Mais e mais Glória a Deus. participação com a gente, tá? E também aproveitando aqui, gostaria de agradecer a todos que ficaram com a gente acompanhando a aula e deixar uma mensagem. Vá à escola dominical da sua igreja, participe, faça pergunta ao professor. Pô, professor, não entendi esse assunto aqui, não tem problema nenhum. Chega lá com jeitinho, professor, explica de novo aqui. E se de repente o professor não conseguiu explicar, chama o professor de lado. Professor, consegue me explicar de uma outra forma aqui? Não tem problema, ele vai achar uma outra forma de explicar. E se ele não souber, ele vai perguntar para o pastor, vai perguntar para alguém, né? Para trazer a informação. Mas vá, compartilhe, tá? Vá à sua escola dominical, fique lá,
busque conhecimento da palavra do Senhor. E aproveitando também, gostaria de pedir para os irmãos, aos ouvintes que estão nos acompanhando e está aqui no YouTube, se inscreva no canal, ou no Facebook, ou também lá no nosso Instagram, acompanhe a página da igreja, para que Deus venha nos abençoar grandiosamente, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.